como você tem amadurecido ou não. Sobre se você está apto ou não. Pode ser tudo bem? Aprovado pela CEVI, então a gente falou sobre isso. Guardião do ministério da fé, tá? Então você precisa ter essa noção de que a responsabilidade, quando a gente fala, né, sobre teologia do ministério e sobre determinados cargos, você tem que ter noção de que não cabe mais a você a omissão. Muitas pessoas podem se omitir. Muitas pessoas, elas estão ainda em fase de desenvolvimento e ninguém espera delas que ela tome uma providência. Porque ela ainda está sendo desenvolvida, ela ainda está sendo treinada, está sendo ainda trabalhado nela, o desenvolvimento ministerial. Só que quando a pessoa vai chegando a certas posições, isso muda drasticamente. Isso muda drasticamente. Por isso que Tiago diz assim: não queiram todos ser mestres. Tiago, olhando com toda a sua franqueza, Tiago é extraordinário. Assim, a carta de Tiago, eu gosto muito porque é um autor muito franco. É um autor muito direto. Tiago não tem arrudeio com ele. Ele é muito direto. Então Tiago diz assim: nem todos queiram ser mestre. Por quê? Porque o fardo é maior. O fardo é maior, a cobrança será maior. Tá certo? Então assim, não é que ele está dizendo assim: não, fuja desse negócio. Quem é vocacionado não vai ter jeito, vai cair nisso. Vai cair nesse laço. Quem é vocacionado, uma hora vai uma aulinha aqui, uma explicaçãozinha ali, não sei o que. Você podia dar uma aulinha. Daqui a pouco quando você vê, meu irmão, já era. Já está atolado nisso aí. Já era. Você não vai sair dessa areia movediça. Mas assim, quem é vocacionado, ok. Mas uma vez que você entrou nesse negócio, o que acontece? A pessoa que está lidando com ensino, a pessoa que está lidando com doutrina, está doutrinando a igreja, a pessoa que é um dirigente de uma congregação, a pessoa que é um presbítero, que precisa estar apto para ensinar, a pessoa que é um pastor, que é um evangelista, tá certo? Que chegou nessas áreas onde será cobrado dele, ele terá responsabilidade, tá certo? Ele não tem o direito de ser omisso. Ele não tem o direito de ser omisso. Quando ele se depara com uma situação em que a doutrina da igreja foi afetada, em que a palavra de Deus foi confrontada, ele não tem o direito de ser omisso. Ele tem que abrir a boca e defender a Sagrada Escritura, e defender a sã doutrina. Foi o que Judas escreveu na sua carta. Eu queria escrever sobre isso, sobre aquilo, tal, falar sobre a salvação, não sei o quê, mas um tema me prendeu, um tema me chamou com urgência, que é defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Pronto, uma questão apologética sequestrou ele do interesse que ele tinha em falar sobre a salvação comum. A sua escrita seria soteriológica, mas agora a sua escrita se tornou apologética, por causa do grave problema que ele estava vendo se desenvolver entre as igrejas. Pessoas infiltrando por dentro das igrejas e causando danos terríveis. E aí ele agora vai escrever uma carta apologética contra essas pessoas, que ele chama de nuvem sem chuva, não é certo? Chama pessoas que estão andando conforme o caminho de Balaão. Então, uma vez que ele se defronta com isso, ele tem responsabilidades, ele precisa defender, ele precisa se levantar. Então, quando ele fala sobre ser guardião do ministério da fé, é a gente se conscientizar disso, de que quando a pessoa vai, e ela muitas vezes tem esse desejo, como Paulo no começo falou: quem busca o episcopado, boa coisa deseja. Ele falou: você deseja boa coisa. Ele não prometeu que você ia chegar, que aí existem N situações que precisam ser avaliadas, e ele disse que é bom, é algo interessante, é algo bom a se buscar. Mas para que você esteja exercendo episcopado, esteja exercendo liderança, você terá que ser alertado com relação às responsabilidades.
a responsabilidade para com as informações, a responsabilidade para com a imagem que você transmite. Sabia que uma pessoa que está exercendo liderança, ela precisa ter cuidado redobrado sobre a mensagem que ela comunica, no seu comportamento, nas suas redes sociais, na sua fala. Enquanto que uma pessoa cuidando só da sua individualidade é membro de igreja, está lá, não prega, não ensina, está lá, cuidando da sua vida só. Trabalha, traz as contribuições, dá glória a Deus aqui, um aleluia, e volta para casa. Muitas das vezes você vê a pessoa com certos destemperamentos, certos excessos, exageros, mas assim, releva-se. Ah, está crescendo ainda, vai amadurecer, vai crescer. Mas quando a pessoa chega em determinada posição, ele agora é referência. Ele é referência. Vai ter um lado que é a pessoa ser honrada é muito bom. Quem disser que não gosta está mentindo. A pessoa ser honrada, nossa, que legal, gostei, parabéns, vai em frente. Tudo isso é ótimo, é maravilhoso. Só que por outro lado, tem a cobrança, meu querido. Você quer só o elogio? Tem a cobrança. E a cobrança é: ô irmão, mas você com esse comportamento, você fazendo isso, justo você, tem a cobrança, querido, eu falo. Então assim, muitas vezes a pessoa só olha para, vou sentar no púlpito, eu vou, cuidado, você está olhando para uma coisa sem olhar todos os prismas, sem olhar todas as consequências. Então tudo bem que você vai exercer liderança, você vai pregar, você vai ser respeitado, vai ser honrado, mas por outro lado, você vai ser duramente perseguido, você vai ser apontado, você vai ser mais cobrado do que os outros. Por quê? Por causa do nível de responsabilidade que você assumiu. Porque você agora é referência para os demais. Você é olhado, você é observado por pessoas que você nem conhece e estão tomando você como referência, tá certo? Então é imprescindível que você tenha essa consciência com relação ao nível de responsabilização. Na perspectiva pessoal, que oração, pessoal? Manda 10 para 9. 10 para 9, vamos lá, vamos seguir. Na perspectiva pessoal, ele vai colocar as seguintes questões aqui: vocação divina, tá? Persistência pessoal, persistir em ler, persistir em exortar, persistir em ensinar, tá? E vida devocional. Esses primeiros aqui mostram o esforço necessário que deve ser empregado. Então assim, você quer obter uma graduação, não é de graça, tem um esforço, você tem que pagar. Se você não passar aí num grande vestibular de uma federal, da USP e tal, onde você entra lá, né, numa universidade pública, você ou conquista uma bolsa aí, uma bolsa que seja 100%, você terá que pagar mensalmente e você terá que se esforçar. Não é só porque você pagou que ia provavelmente de graça. Você terá que se esforçar. E aí o professor traz toda aquele referencial bibliográfico que ele vai te entregar. Você terá que ler tais livros, terá que entregar tais resumos, tem que ir nas aulas presenciais, tem aula EAD também para você acompanhar, tem que fazer leituras. Se você não fizer e tentar empurrar com a barriga, aí chega lá na prova, você não acerta, não cumpre a média. Os seus trabalhos não entregou, então não vai ter nenhuma nota para acrescentar lá. Daqui a pouco quando vê, pronto, bombou nessa aqui, ó. Aí vai tentar levar as outras, mas essa aqui você tem que pagar depois. Tá lá como matéria pendente. E aí conforme for você acumular matérias, daqui a pouco o curso nem vai adiantar mais. Você já se enrolou, tá certo? Então assim, olhando, né, colocando esse exemplo, esse paralelo, né? A vida cristã, ela também tem suas exigências. Se você vai lutar para exercer um ministério, um cargo, você terá necessariamente que trabalhar para se esforçar em estar apto. Trabalhar para desenvolver isso em você, tá certo? Ou caso não, você não estará apto e é melhor você ficar no seu canto dando glória a Deus. Não é problema nenhum, irmão. A pessoa, como o exemplo que a gente trouxe aqui no começo lá. A pessoa chegou em Lutero e falou, me converti agora, o que eu vou fazer? Ele perguntou, o que você faz? Ele falou, sou sapateiro. Ele disse, então faça bons sapatos e venda com um preço justo. Não tem problema, você está lá, cuidando da sua vida, exercendo sua profissão da melhor maneira possível, dando glória a Deus através do seu testemunho,
e vindo à igreja servir a Deus, tá certo? Não tem problema nenhum com isso. A sua salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, tá certo? Seu galardão é mediante aquilo que você fez para Cristo. Se é dentro da igreja, se é fora da igreja, é a maneira como você viveu para Cristo. Agora, fora isso, você tem a questão da vocação, é o que ele vai abordar aqui também. Agora, se você tem uma vocação para o exercício do ministério, saiba que isso vai demandar de você esforço. Não, ele tem uma vocação para ser um professor, ele tem uma vocação para exercer o pastorado, ele tem uma vocação para ser admitido ao presbitério, ele tem uma vocação para o diaconato. Veja lá as características do diácono, lá em Atos Apóstolos. Será exigido de você um posicionamento, será exigido de você uma postura, será exigido de você uma dedicação. Você terá que sacrificar horas de lazer, você terá que sacrificar horas em que você estava no ócio, e você agora não se permitirá o ócio. Você vai aplicar todos aqueles momentos numa leitura da Sagrada Escritura, num estudo mais aprofundado, tá certo? Na leitura de um livro edificante, na oração para que você se prepare espiritualmente, na consagração do jejum, para que você esteja apto no momento que for requerido. Então isso vai promover você a ser um obreiro aprovado. Você precisará seguir esse caminho. Se você não segue, você vai ser sempre meia boca. Naquela situação, meia boca, ele acaba se tornando útil para quê? Para preencher espaços vazios. Então você tem as pessoas que você conta com excelência, que ali é o primeiro da lista, quem vai pregar, quem vai me representar em algum lugar, quem vai exercer determinado ministério. Aí conforme vai caindo, vão pegando o quê? Aquilo que precisa. Ah, não tem ninguém fazer isso aqui, vai tu. Ah, precisa fazer, então põe você aqui. Por quê? Porque a senhora sabe que se colocar você numa situação de alta complexidade, você não vai dar conta, porque você não se prepara. Então o que você vai fazer? Você vai começar a preencher buraco. Aí tem um buraco aqui, põe você. Tem um buraco ali, põe você. Por quê? É a situação que dá para colocar. É a situação que dá para te aproveitar. Agora, claro, se você está começando agora na jornada e a pessoa colocou você para preencher um buraco, mas você é uma pessoa que está lidando com excelência, você começou ali, mas você não vai ficar. Você vai crescer, você vai desenvolver, você vai começar a chamar a atenção. Daqui a pouco Deus cria oportunidades. É ali ou em outro lugar. E aí você vai começar a crescer e desenvolver. Aí vai ter que achar outra pessoa para tapar aquele buraco, para colocar lá. Normal, tranquilo. Por quê? A pessoa começa por ali, dali ela vai se mostrar apta a desenvolver ou vai estacionar lá. Vai ficar estacionada, vai fazer só o básico, né? Não vai desenvolver, mas ela tem certa utilidade. Ela tem utilidade a fazer aquela função que muitas das vezes ninguém quer fazer, mas precisa ser feita. Então alguém vai estar, vai proporcionar isso. Vai, ó, eu não consigo atender naquela demanda, não consigo atender essa aqui. Eu vou fazer isso aqui, estou fazendo para Deus. Se eu me dedicar, se eu me esforçar, se eu me aplicar, eu sei que Deus vai criar oportunidades para eu fazer outras coisas mais complexas, mais difíceis, mais importantes, mas enquanto não, pelo menos eu estou aqui. Pelo menos eu estou aqui fazendo algo que já vai ser relevante, já vai ser importante, tá certo? Então ele persistir em ler, por que tudo isso? Persistir, persistência pessoal, é a questão de como você quer lidar com o seu crescimento, é como você quer lidar com o seu desenvolvimento, tá certo? Devocional, vida devocional, que ele fala aqui na página 35 já. A vida devocional, que ele coloca aqui, é quando a pessoa ela tem um culto continuado. O culto dela é continuado. O culto dela não acaba na bênção apostólica. Já viu pessoa que o culto dela acaba na bênção apostólica? E ela fica agoniada. O pastor da bênção apostólica, porque ela quer ir para casa assistir filme. Estou falando quando você assistir filme, tá? Estou falando que o culto da pessoa que tem vida devocional ele não acaba. Ele continua cultuando a Deus. Ele cultua a Deus não é só dentro da igreja. Ele cultua a Deus em casa, com a família. Ele cultua a Deus onde ele está. Ele está sempre remindo o tempo. Ele está sempre prestando culto a Deus. Uma pessoa que está no culto continuado, adorando a Deus na sua vida, que não faz essa barreira entre o sagrado e o secular, e que tudo para ele está afetado pelo sagrado,
Então, devido à questão do relacionamento dele com o sagrado, isso vai interferir em todas as áreas da sua vida. Ele será um mecânico melhor, ele será um professor melhor, ele será um pai melhor, ele será um genro melhor. Por quê? Porque tudo está embutido, tudo está influenciado pelo seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento transpassa as barreiras, as paredes da igreja. Não acaba na bênção apostólica. Não fica para dentro lá da construção que chama um templo. Porque o templo somos nós, a igreja somos nós. Aquilo ali invade a vida dele. Então essa vida devocional fala sobre trazer o culto para cá, sobre você de fato viver essa esfera, essa influência espiritual para além daquele ambiente na qual existe a liturgia e existe ali aquele momento de prestar um culto público. Então aquele momento que a comunidade se reúne para adorar a Deus. Mas a sua adoração não para ali, você prossegue adorando a Deus em diversas áreas da sua vida, em diversos momentos. Vida ministerial ali no púlpito, que é na mesma tendência aqui, é quando você de fato absorve isso como seu estilo de vida. Porque senão você se torna um pastor profissional, um professor profissional. Inclusive tem uma história muito interessante que aconteceu na Orquestra de São Paulo, que foi um maestro de grande renome que foi contratado, deu 8, né? Deu 8, né? Já vou liberar. Contrataram e deu algum problema lá no Ziquezira, e aí não deu certo e o homem caiu fora. E era assim, tem uma temporada de apresentações. Então o pessoal ficou naquele perrengue, né? Precisava da condução daquele maestro, aí o cara abandonou e ficou aquele perrengue. Aí contrataram um outro maestro, bastante experiente, muito sábio, e ele soube assim tranquilizar aqueles músicos e deu uma palavra que de fato virou o jogo, virou a mesa. Ele falou: olha, o maestro que saiu daqui dizendo que vocês são amadores, tá? Só que vamos pensar sobre a palavra amador. O que é uma pessoa amadora, tá? O que é uma pessoa profissional e qual é a sua diferença com alguém que alguém diz que é amador? O profissional aprendeu a técnica e ele faz aquilo de uma forma, vamos dizer assim, com perícia, mesmo sem ter envolvimento. Ele sabe fazer. Então ele vai e faz o que precisa ser feito, mesmo ele não tendo envolvimento pessoal. Sim? Vou liberar, só um minuto. Então veja, ele faz aquilo mesmo sem ter envolvimento pessoal. Enquanto que uma pessoa que alguém chama de amador, ele só está fazendo o que está fazendo porque ele ama. Às vezes ele nem sabe com tanta perícia, mas ele se mete a fazer porque ele tem amor pelo que está fazendo. Então, ele dando esse exemplo, ele virou o jogo, falou, mesmo que ele tenha chamado vocês de amadores, mas olhando nesse prisma, olhando dessa maneira, vocês seriam amadores por amarem o que estão fazendo, por serem totalmente devotados ao que vocês estão fazendo. Então, se vocês forem devotados da maneira como eu entendo que vocês sejam, vocês vão fazer a melhor temporada. E dali, de fato, ele conseguiu, mesmo naquela situação, deles ter sido deixados no meio de uma temporada, ele conseguiu levantar o ânimo das pessoas ali. Então, eu acredito que vai também nessa direção, tá certo? No sentido de você fazer o que está fazendo, não só por mero profissionalismo, porque você quer ter renome, porque você quer